seus lindões, Kreuzer aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre O Maníaco do Parque, o novo filme do Prime Video que estreou nessa sexta-feira, dia 18, e olha, que experiência sofredora, e nem é pelos atos do assassino, mas sim pela má construção desse filme, e a gente tem muito o que falar aqui. Como eu vou querer exemplificar algumas situações, então fica também um alerta de spoilers, eu não vou chegar a me aprofundar super, descrever cenas, mas com certeza eu vou citar algumas aqui, então fica avisado. Mas antes, lógico, não deixa de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, aqui no filme a gente acompanha a história do Maníaco do Parque, que aconteceu no fim dos anos 90 aqui em São Paulo e também ficou conhecido como um dos maiores serial killers do Brasil, em que Francisco foi acusado em atacar 21 mulheres e 10 delas foram mortas, das quais foram encontradas no Parque do Estado, mas ainda assim acredita-se que esse número é muito maior. E aqui a gente vê a partir da perspectiva da Helena, que é uma jornalista que começa a investigar o caso e também vê ali uma situação para conseguir amadurecer a sua carreira. E obviamente, devido à brutalidade dos seus atos, a mídia cria um grande burburinho no entorno do caso, o que acaba gerando um grande terror em São Paulo. Então você vê alguns comércios que passam a fechar mais cedo, pessoas aconselhando que não fique até tarde na rua, principalmente mulheres sozinhas, que era o foco das suas vítimas. E essa, gente, é a sinopse do filme. Entretanto, a gente não sente esses aspectos no filme. A gente não sente o medo que foi instaurado. Muito do que vem aqui são citações. Ah, vai fechar a loja, e é isso. Mas o filme ele não consegue criar uma ambiência essencialmente de pânico no entorno do assassino, até porque o filme ele não consegue criar muito bem esse assassino. Ele não se aprofunda. O que a gente tem de contexto sobre ele e o que ele fazia vem basicamente em duas cenas da Mel Lisboa, que pra mim foi como uma pesquisa de Wikipédia. Na realidade, a Wikipédia é mais aprofundada e que me pareceu que foi gravado tudo em um dia de locação ali. São muito mais diálogos expositivos explicando o que é a psicopatia, como que um psicopata age, a falta de empatia e etc. Mas de novo, a gente não sente isso no assassino, justamente pela falta de aprofundamento que a gente tem não só nele, mas em todos os personagens. A própria história da Helena, e digo aqui pra vocês, ela foi uma das personagens que eu mais gostei, mas ainda assim eu acho que o final estraga muito ela. O paralelo que eles fazem com o pai pouco aprofundado só pra falar, ai, nossa, olha aí, seguiu a carreira do pai que você tanto rejeitou. E assim, não me entendam mal, eu acho que a intenção do filme, ela é muito clara. Ela não é pra ser centrada na história do Maníaco do Parque, mas sim pra contar a história do jornalista. Dá pra ver que eles tiveram a intenção de trazer mais voz às vítimas, mais voz a essa jornalista, mulher que descobriu tanto ali, foi tão negligenciada, talvez pelo veículo que ela fazia parte. Mas o filme, ele tem sim uma falta de construção tão grande nos seus personagens que você não consegue se conectar a eles, então você não necessariamente torce por eles, no caso da Helena, para que ela seja bem sucedida. E a Helena, né, essa jornalista, ela é uma personagem criada, não é como se fosse uma jornalista que tivesse existido, justamente como uma forma para dar voz a essas mulheres, né? O próprio Maníaco, eu acho que se você não conhece muito do caso, tem algumas coisas que não ficam muito claras. Por exemplo, a forma dos crimes dele, a gente tem aquela cena de agressão, né, que é um momento inicial ali do filme, mas não deixa claro o que ele fazia com as vítimas. Você só vai entender isso quando você vê como é encontrado o corpo das vítimas. E eu entendo que às vezes a intenção de não mostrar vem justamente de você não querer vangloriar aquele assassino, né? Até mesmo quando eles trazem aquele aspecto de como ele tinha certa lábia, mas ainda assim a lábia dele não me parece muito boa, a forma que é construída. Ele usa meio que o mesmo argumento para duas vítimas, que são os momentos que a gente vê ali, dentro do que eles constroem, né, que ele via a necessidade da vítima, nisso ele conseguia ter a sua lábia, e o filme é tão pobre no seu aprofundamento que no final parecia que era só um papinho. E isso não quer dizer que eu queria ver violência nesse filme, muito pelo contrário. A própria cena ali da agressão inicial, ela é uma cena de mau gosto. Eu acho que tem formas de você mostrar de forma até mais indireta ali e dar sentido. O meu problema principal é você dar sentido às coisas que acontecem. Que nem eu falei, a gente vê um filme de um recorte que ele quer dar voz a jornalista e não essencialmente ao maníaco do parque. Mas ao mesmo tempo, ele é um filme que ele não gera uma sobrecarga na sua mensagem, no sentido de te comover mesmo. Eles trazem o letreiro ali final, falando sobre a possibilidade dele poder ser solto em 2028, e você não sente
uma raiva excessiva do que aconteceu ali. E essa falta de aprofundamento faz com que atores incríveis como o Silvério acabe não dando a sua melhor performance ali em tela. E assim, gente, o elenco desse filme é absurdo. A Grigil, o Silvério, o Pigossi, a Mel Lisboa, o Bruno Garcia. Gente, são tantos atores maravilhosos que compõem aqui, que infelizmente são inseridos nesse filme com uma falha técnica gigantesca. O filme ele tem um problema seríssimo, inclusive de mixagem de som, que tem vezes que você perde diálogos porque o som tá alto e do nada a gente tem algumas músicas que param abruptamente, então a mixagem é terrível. A edição também, ela é muito confusa em muitas vezes. Além disso, a gente tem umas cenas que são bem cafonas, bem cinema anos 2000, um estilo de filmagem que ficou lá atrás. E tem cenas que simplesmente nem precisavam estar ali, como é o caso da cena da mãe dele. É uma cena que não diz nada, mas pra mim o principal problema desse filme é o roteiro que não consegue se aprofundar, o roteiro que não consegue te dar as informações. E assim, gente, a gente tá em 2024, é um caso antigo, tem uma geração inteira que não conheceu, principalmente a geração que consome muitos streamings. Acho que deveria se fazer mais importante, sim, entrar em detalhes do caso, entrar em detalhes da brutalidade, de novo, sem necessitar ser bruto, porque quando eu saí desse filme, eu tava muito mais frustrada, porque a jornalista, eu entendi também, de novo, é um filme cheio de intenções que não consegue concluir nenhuma dessas suas intenções. Você consegue entender que a jornalista não quis dar a capa lá pra ele, porque o sonho dele era ser famoso e ela não queria dar isso pra ele, mas ao mesmo tempo você fica com uma frustração de tipo... né, principalmente quando mostra ali o chefe dela falando, meu Deus, olha, fulano, você que sempre é a capa, você vai ser a capa. E eu vou dar o exemplo dos irmãos Menendez, né, que foi um caso que muita gente falou que a série ela era tendenciosa e ainda assim gerou uma comoção tão grande a ponto das pessoas ficarem a favor, né, deles. Lógico, casos completamente diferentes, não queria que as pessoas ficassem a favor do maníaco, cada caso é um caso, mas queria que fosse reaberto o caso, que houvesse uma revisão na sentença. Aqui no caso do maníaco, poderia ter também uma revisão, mas a ponto dele não poder sair em 2028, sabe? Um filme que fala de algo extremamente importante e histórico pro Brasil, completamente sem alma, sem aprofundamento, sem comoção, sem desenvolvimento. Esse foi um filme que, assim, foi difícil, gente, foi bem difícil. Agora o Prime vai trazer um documentário, né, que muito provavelmente vai se aprofundar mais nos detalhes, né, do caso, realmente, que vai fazer com que as pessoas conheçam o caso. Quem não conhece, não acho que esse filme é o suficiente. E olha, gente, eu queria muito ter gostado desse filme. Eu tava com expectativas muito positivas quando esse filme foi anunciado, mas infelizmente não foi um material bem desenvolvido. E mesmo com um elenco incrível, não foi suficiente pra segurar o filme dessa vez. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam do filme? Gostou, não gostou? Teve mais algum aspecto que te incomodou? Ou você gostou do estilo narrativo? Enfim, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais. Inclusive, me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!